A bagunça começa logo cedo. Aumente o volume, pois está começando o Planeta na Rádio. Planeta na Rádio. A gente estava até vendo que a pressão da altitude, ela influencia até no tempo, né? Sim. A gente viu na série do Castanhares, tem um episódio sobre viagem no tempo. E a gente estava assistindo que eles fizeram um teste, né? Eles colocaram dois relógios. Sim. Ao mesmo tempo eles ligaram numa praia. Sim. E aí, um desses relógios foi levado, que estava cronometrando o tempo, no caso, né? Os dois foram ligados na mesma hora. Um foi levado pro alto de um morro, ficou lá por um tempo, e o outro ficou lá no nível do mar. Esse que ficou no alto de um morro, esse que ficou no alto do morro, ele, se eu não me engano, ele passou mais rápido, foi isso, né? Sim, ele foi mais rápido, E o outro tava mais, devagar, digamos assim, porque né? era mais próximo da área com maior gravidade, né? Isso, era a densidade, né? E aí ele explica que por conta desse lance da gravidade interferir no tempo e tudo mais, seria possível fazer uma viagem no tempo se a gente fosse para um local onde a gravidade é tão intensa que o tempo ia passar muito devagar. Sim. Que daí poderia ser, por exemplo, um buraco negro, né? Isso, ele deu até o exemplo aqui mesmo na Terra aquele acelerador de partícula, né? Que se você andasse, agora eu não lembro quanto... Aquele que é redondo lá? Isso, É que aquele lá é pra segunda forma. Essa primeira forma é do buraco negro, é através da densidade e da lei da gravidade. Isso. Aquele do acelerador de partículas, se eu não me engano, é você quebrar a barreira da velocidade da luz. Isso. Pra daí porque a barreira da velocidade da luz é o limite de velocidade. Se você ultrapassar, você vai estar dando uma volta no tempo. Sim, Seria mais ou menos isso. Explicando bem por cima, tá, gente? Por causa que é muito complexo. Muito complexo. Até se você assistir lá o episódio, você fica um pouco confuso de início. Ele vai sendo bem didático pra explicar e tal. Mas basicamente seria isso. E aí tem um simulador que ele acelera as partículas aqui no Brasil, né? Sim. E esse simulador, ele consegue chegar próximo à velocidade da luz. Então ele não chega na velocidade da luz, mas chega próximo e eles testam para ver como que funcionaria as coisas, com a velocidade da luz. São vários testes que existem lá, né? Sim. E se um dia existir realmente uma máquina do tempo ou algo do tipo, provavelmente vai ser dessa forma. Mas eles falam que é muito difícil que a gente consiga um dia voltar no tempo. Isso eles falaram que não é impossível, né? Mas eles falaram que é bem difícil, por causa que você precisa acertar uma certa velocidade para que daí o tempo pare e daí sim você consiga voltar, sabe? Imagine quanto estudo não tem, mano. Deve ser muito complexo esses negócios, cara. E é um negócio que até que é um trabalho em conjunto, tipo de passar bastão. Aquelas corridas de passar bastão? Sim. Vem um cara, estuda a vida inteira para fazer uma teoria. Aí vem um outro cara, herda essa teoria, faz a sua própria, baseada nessa, ele já pega esse caminho andado, isso que eu quero dizer. O cara ficou 50 anos estudando pra formar uma teoria. Sim. Aí nasce um próximo, aí ele pega 50 anos já andado, resumido, sei lá, num livro, em algo muito fácil do cara pegar. Ele continua da onde o outro parou. Exatamente. O Albert Einstein foi o que fez lá as coordenadas, acho que é do buraco negro, né? Ele que fez os cálculos pra chegar onde você... Cara, isso que é o mais bizarro. O cara conseguiu calcular na época, sem internet, sem computador, sem nada. Ele conseguiu calcular qual que seria o local que estaria o buraco negro. Isso. E de quando ele calculou até conseguirem capturar a foto do local mesmo, demorou 100 anos. Imagina. Foi agorinha, né? Que foi ano passado ou esse ano, né? Acho que foi ano passado, se não me engano. Ano passado. Então você vê que realmente, né? E é aquilo que a gente já comentou no canal, que um Albert Einstein, ele vai existir, não sei a cada quanto tempo. Sim, Porque são várias coisas que podem acontecer com ele durante a vida. Por exemplo, um Albert Einstein pode estar ainda criança e pegar uma doença e morrer. Sim, Um Albert Einstein pode receber uma proposta de emprego muito boa para ser um publicitário, algo do tipo. E o cara vai ir para outro ramo e vai deixar de exercer dentro da engenharia. Não basta ter só a mente, né? Ele tem que estar dentro do ramo certo, ele tem que receber o apoio certo e ele tem que se exercitar ali também, ainda, né? Fora que o Albert Einstein tinha uma consciência muito grande de quem ele era. Tanto é que ele dormia 3 horas por dia só, porque ele falava, eu não posso dormir mais porque o mundo depende muito do meu cérebro. Isso é verdade. Imagina você pensar isso, né? Se você chegar a essa conclusão. Se eu dormir mais, aí o mundo vai ficar quantos anos atrasado aí? Eu imagino, mas também imagina a pressão que ele mesmo não se botava em si, né? Pra poder fazer tudo que ele fez. O cérebro dele virou um objeto tão
Desejado. Tão desejado e tão valioso que acabou sendo até roubado. Né? Foi furtado. Após a morte dele, né? Que a gente até tem um vídeo lá no canal, se vocês quiserem saber. Lá no Planeta Novo vocês podem assistir esse vídeo. Basicamente o cara era fã dele e o cara foi fazer a autópsia dele quando ele foi morrer. Quando ele morreu. Eu acho que foi em 55, né? Que ele morreu. Aham. Aí o cara foi fazer a autópsia dele e pegou o cérebro do Albert Einstein e guardou sem que ninguém soubesse. Porque isso 7 horas depois que ele morreu, né? Exatamente. Tirou o cérebro e os olhos. E os olhos, pra poder dar pra um amigo dele que era oftalmologista. Isto. E aí quando ele fez isso, ninguém percebeu porque o Einstein foi cremado. Isso mesmo. Então a galera não sentiu falta porque não tinha como sentir falta, certo? E aí o cara ficou com o cérebro, cortou o cérebro, secou em 240 partes. Isso. Foi pegando essas partes e mandando para algumas pessoas secretamente para estudar. E depois de um bom tempo descobriram que ele 20 anos. Que ele tinha pego o cérebro do Albert Einstein que estava com o cérebro dele. Mas tipo, se não fosse ele, o cérebro também ia se perder ali na hora que fosse cremado, né? É que no caso, depois que ele fez essa dissecação do cérebro deles, eles encontraram várias anomalias no cérebro do Einstein, que ele era bem diferente do que o cérebro humano. Tipo, ele era menor que o cérebro humano, não, porque ele também era humano, né? Mas ele era menor que alguns cérebros, só que algumas partes do cérebro dele era maior do que o era mais denso. Né? Isso, aham. Tipo, ele tinha o córtex frontal maior, a parte da fantasia, entendimento e acho que era... Suposição. Isso. Ele tinha uma suposição muito afiada e aí ele conseguia pegar um cálculo inacabado e mesmo que ele estava inacabado, ele já meio que sabia qual que ia ser o resultado. Isso mesmo. Então era muito fácil para ele terminar o cálculo porque ele ia por aquela intuição que ele tinha. Mas era uma intuição que obviamente ele foi estudando e acabou ficando baseado em muito estudo. Sim. E ele tinha uma facilidade muito grande para ver coisas complexas e entender. Isso mesmo. Então, tipo, ele foi um cara que, por exemplo, mexeu com questão nuclear e tudo mais. Então você vê que um cara desse realmente ele é importante, pode contribuir muito pro mundo, mas imagina se ele fosse do mal. É verdade. Exatamente. Imagina se fosse do mal. O que ele ia tipo, fazer? que nem ele participou de um projeto da bomba atômica, né? Ele fez o que seria a energia limpa. Isso. Você assistiu o filme do Batman? Você que tá em casa, já assistiu o filme do Batman? Eu acho que é o Cavaleiro das... Não, é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Sim. Que tem uma máquina que foi feita pelo Bruce... Eu acho que foi feito pelo Batman, não foi? Acho que foi pelo Bruce Banner. Bruce Wayne, Bruce Banner. Misturei o nome do Batman com o Hulk. Ele tem a máquina lá. E aí naquela máquina dele, ele vai conseguir energia limpa pra todo mundo. Sim. É o que é dito que vai ser feito. Mas depois eles utilizam aquilo pra poder explodir a cidade, né? Isso, bem isso. Sempre tem alguém de olho e esse alguém vai, às vezes, ser mal e usar pro mal, tá ligado? Igual a pólvora, né? A pólvora, por exemplo, os chineses criaram pra soltar pra cima, com fogo de artifício. Sim, aí alguém calculou, né? E se eu soltar pra frente? Se eu botar uma pedrinha de chumbo dentro de um cano e mirar em alguém, eu acho que isso pode ser uma arma. Exatamente.